Eu coloquei aqui já. Acho que foi. Bom dia a todos. Hoje eu troquei com a Kátia, né? Vou fazer a apresentação dessa parte. Então, eu vou falar das leis morais. E eu vi uma palestra, né, do Haroldo Dutra Dias, falando sobre as leis morais. Lógico que, como Jesus, ele procurou ilustrar com uma história de uma menininha que estava no avião, aí tinha uma senhora sentada do lado dela, aí o avião passa pela turbulência, a menina está lá tranquila, né? E a mulher desesperada já, porque estava ficando pior, ela vira para a menina que estava lá vendo uma historinha, lendo uma historinha, e ela fala, você não está com medo, né? De estar aqui, assim, tipo, eu estou desesperada, você não? Aí a menininha, não, tranquilamente ela respondeu, o piloto é meu pai. Aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Quantas e quantas vezes na vida a gente já se desesperou pelas coisas, né? E esquece que o piloto é o pai, né? E quando a gente vai tomando essa consciência, né? Lógico que não é fácil, né? As coisas da vida sempre tomam a cabeça da gente. E lembrar que o piloto é o pai faz toda a diferença, porque a gente relaxa, né? Começa a deixar que os problemas, não que a gente não se, né, não tome conta, não tenha uma atitude, mas a gente vai passar a enxergar os problemas com outros olhos, tendo uma confiança de que vai se resolver. Não existe problema perpétuo, né? Nada no universo é perpétuo. Como dizem, nem o umbral está parado, que dirá o restante do mundo. Quando eu comecei a fazer o estudo, e aí nessa palestra também ele fala sobre algo bem interessante, que é como que a gente lê, né, ou estuda sobre as leis de Deus, sobre a criação, como é que a gente inicia? Geralmente a nossa cabeça humana, ela está tão voltada para os códigos, leis, para tudo que a gente tem de material, que a gente esquece que Deus, ele não é material. Então, não existem códigos da vida, não existem leis divinas que estejam escritas em algum lugar. Assim como Deus, as leis simplesmente são. A vida e a morte são coisas que não precisam estar escritas em algum lugar. E a gente vai muito, né, vem muito para o estudo, normalmente, com essa cabeça, de achar que tudo está escrito, ou em algum lugar no universo isso está definido. Não. Deus é muito mais simples e as coisas são muito mais simples porque elas simplesmente são. Quando a gente fala, por exemplo, aqui eu vou tratar das perguntas, né, de 614 a 618. Né? Quando a gente fala, né, no início do capítulo da lei natural, a harmonia da criação, não tem aquela. A gente tende a humanizar tudo que diz respeito a Deus e a tudo aquilo que a gente não entende. Então, o que a gente não entende, a gente tem mania de querer colocar numa caixinha que a gente consiga entender, interpretar. E como nós não entendemos Deus, a gente muitas vezes também não consegue interpretar essas leis. Então, a lei natural da harmonia da criação, o que ela fala? As leis morais expressam princípios divinos que orientam o progresso do espírito. Então, simplesmente, como Deus a gente sente e já foi intuído que a direção da criação foi no sentido de que ela tem sempre um objetivo, tem sempre um porquê, que muitas vezes nós não conhecemos. E esse princípio, por que nós estamos aqui, né? Para exercer um trabalho, a vida ela acontece e nós muitas vezes não entendemos o porquê, mas ela tem um sentido de elevar as nossas almas em direção à perfeição.
Porque Deus é perfeito. E muitas vezes nós não entendemos isso. Então, as leis morais vêm para direcionar as nossas almas, os espíritos, em direção à perfeição. Então, na terceira parte, né, do Livro dos Espíritos, Kardec aborda as leis morais e os princípios de Deus sobre todas as coisas. Compreender a lei também é aprender a respeitar a vida e suas responsabilidades. A pergunta é: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe que o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. O Haroldo, nessa palestra, ele fala: nós estamos aqui para ser, e Deus mandou Jesus para a gente ter um direcionamento. As leis que se aprendem é muito mais pelo resultado, né, pelas consequências, do que só pelo que a gente faz. A gente aprende pela dor. Né? A gente aprende pela dor. A gente entende que se a gente faz algo errado, a consequência, a gente aprende pela consequência. Alguém mata, ele vai preso. Então você entende que você não tem que matar. As leis, então, elas podem ser lidas através das consequências daquilo que se faz. Né? Ele fala também sobre essa questão do equilíbrio, né? O progresso nas nossas responsabilidades. Então, o ser humano enxerga apenas parte do conjunto, a gente não tem a capacidade para enxergar o todo. Então, a visão do ser humano ainda, como nós somos, como se fosse criança, né? Está sempre em evolução. Então, nós não conseguimos enxergar o todo que Deus tem para a gente. A gente fica muito limitado àquilo que a gente conhece, desde que a gente nasce até o momento da nossa partida. Mas se nós pensarmos na linha do tempo, por exemplo, do planeta, a nossa parte na Terra, que a gente tem consciência hoje, ela é ínfima. Claro, como espíritos, a gente tem uma progressão enorme. Mas quando a gente pensa no momento presente, a nossa vida é um cisco dentro da imensidão do tempo do próprio planeta, que ainda assim é muito pequeno dentro de um universo tão gigantesco criado por Deus. Então, o capítulo também relaciona o desenvolvimento, aperfeiçoamento ao progresso. A inteligência deve ser utilizada para favorecer o bem e o aprimoramento da vida. Jesus veio trazer esse exemplo para nós do caminho que nós devemos seguir, do bem, o amor, a caridade. A nossa progressão do espírito tem que ser nesse sentido, porque a perfeição de Deus, tudo que ele nos traz e indica, é sempre em direção ao bem. E é assim que nós devemos seguir. Diga. Eu estava trabalhando, de repente veio aqui no YouTube, né? Cartas de uma Morta, do Chico. Aí, não, legal, trabalhando aqui novo, já li outras vezes, mas não vi de novo. E daí eu estava pensando nisso, nem sabia que era sobre as leis, né? Sobre essa evolução, né, que a gente tem que seguir, que é para o universo inteiro. E daí, quando você vê o filmezinho, eu parava de trabalhar. Foi quando ela começou a falar de Saturno, né? De como são seres. Depois ela foi para Marte, né? Falar de lá. E depois foi para um mundo lá que tinha três sóis. E daí ela fez uma pergunta ao espírito guia, né? Ela falou assim: mas nesse mundo, né, que é esses mundos que são mais evoluídos do que a Terra, aqui ainda há tipo expressões, provas, né? E ele falou que sim, não do jeito da nossa aqui, né? Dessa coisa que a gente ainda precisa aprender pela dor, que lá existe, mas de acordo com a evolução, né, daquele planeta. E eu achei muito interessante, porque quando a gente pensa num planeta mais evoluído, a gente pensa que possa ter as dificuldades, né? Como você está falando, a gente vê de acordo com outro nível de dificuldade. Conforme você vai evoluindo, as dificuldades vão sendo
diferentes, né? Mas pode Mas ser elas mais existem. amenas, mas elas vão existir. Ou não. Ou E- não. E é interessante algo que eu li, que a ideia... Por que Deus é perfeito? Porque ele já não criou, né, um ser humano perfeito. Porque aí não haveria trabalho. Você não teria o trabalho de se desenvolver. Tem a ver. Então, a questão de nós estarmos aqui e sabermos hoje de todos os mundos, né, de mundos que têm os irmãozinhos de baixa vibração até os seres extremamente iluminados, todos eles têm uma progressão. E nós estamos aqui ainda lá, um pouquinho mais para cima de um, mais para baixo do outro. A questão é que sem algo para nos motivar a evoluir, não haveria sentido. Não teria sentido nessa... Acho que seria um objeto, né? Assim, por que existiria, né? Evolução, existe evolução. Tem alguma coisa que fala, né? Não deu o pão, né? Ensina a trabalhar. Porque, tipo assim, tudo que é dado normalmente não é valorizado. Não né? deu peixe, né? Ensina a pescar. Ensina a pescar, alguma coisa assim. Enfim. Então, é sempre trabalhando, né? E não só... Sim, exatamente. Como nós não sabemos qual o porquê de Deus ter esses mundos, ter criado isso, a gente está limitado ainda. O que a gente pode tentar compreender é que essa evolução, nós precisamos trabalhar por ela para alcançarmos os outros mundos, né? Como o Wallace fala, para não ter que voltar para trás. E ter mundos onde eles são mais evoluídos, mas ainda tem algo para ser feito, porque se esses mundos têm os seres têm essas questões, eles não chegaram lá em cima. Tá perfeito. Não, ainda não está perfeito. Então, o trabalho que normalmente a gente já entendeu nessa doutrina que a gente faz aqui e vai ter que continuar fazendo, ele é necessário para essa evolução e para o desenvolvimento, né? Então, na questão 615, a pergunta é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. As leis não mudam. Negociação. Não tem negociação. Exemplo, e para mim vem muito a questão do nascimento e da morte, né? Nessa realidade que nós vivemos, sabemos que tudo tem um princípio e tem um fim. Nessa parte material, as coisas elas não se mudam. Né? Todo mundo nasce, todo mundo morre. A certeza que nós temos é que a morte vem. Quando não sabemos, então, a ideia é procurar fazer o melhor enquanto estamos aqui. Então, isso são leis imutáveis, isso não muda. Uma planta nasce, essa planta vai morrer. Um cachorrinho nasce, ele vai morrer. Uma estrela, que é um outro planeta, a milhões de anos-luz de distância, ele nasceu e um dia ele morre. Porque a gente já sabe hoje pela ciência que a luz que nós recebemos, a visão, né, da estrela, às vezes é um planeta que já morreu. Só que a luz dela está ainda navegando pelo espaço e vindo até nós de uma forma visível. Mas às vezes o planeta já morreu. Então, nesse sentido que as leis de Deus são imutáveis. Então, Deus é tão perfeito que com ele não tem negociação, não existe mudança. E principalmente nós não temos capacidade de mudar nenhuma das leis dele. E quando a gente se afasta, né? Quando a gente tenta mudar um pouquinho, aí a coisa dá ruim para a gente. Né? Nós temos o livre-arbítrio. Porém, Deus nos criou de forma e nos deu a entender que nós temos que nos aperfeiçoar moralmente para alcançar a perfeição dele. E aí o que acontece? Quando nós nos desviamos, e que, lógico, nós temos o livre-arbítrio para poder desviar desse caminho, é pelas consequências que ele nos mostra que está errado. Então, mais uma vez, mostrando que o ser humano
por exemplo, aprende pelas consequências dos atos. A pessoa pode desviar do caminho? Pode, mas ela vai ter que encarar as consequências daquilo, porque a ideia é voltar para o bem. A gente aprende ou vendo as consequências dos outros, né? Ou com a gente, ou às vezes aprendemos por amor, né? Quando a gente está um pouquinho. E é engraçado. Se ele está no caminho do amor, vai acabar aprendendo. Exato. Aí, daí, sem passar pela dor. Deu uma confusão lá no grupo da família, né? Porque o meu filho mais velho, o grupo da família sempre, né? Postou lá com o filhinho na frente, no banco da frente, a esposa, a filhinha sentadinha assim, né? Sem o carcete, sem cinto, tarará. Postou lá no grupo da família, ele bonitinho, né? Que ele tem autismo, ele tá aprendendo aí, botou lá a evoluçãozinha dele lá, com as coisas, e daí começou, né? Todo mundo lá. Porque ela no banco da frente, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí foi aquele monte. Aí eu botei assim, vou opinar mentalmente, né? Coloquei esse linkzinho para não dar confusão. E daí, o negócio no final, meu filho ficou lá, tinha postado, não aceitou o erro, né? Achou que todo mundo estava desejando mal para ele. Daí o outro me ligou, né? E falou para mim assim, mãe, que não sei o que, ele estava lá chateado, porque, né, ele foi mais que tinha falado. Aí eu falei para ele assim, olha, Mateus, a gente aprende pelas consequências. Então não adianta, vocês conhecem o seu irmão, não adianta ninguém falar. Eu falei sobre isso várias vezes. Não aprendeu, mas Deus proteja o Rafael e proteja todos. Mas só vai aprender quando acontecer alguma coisa. Né? Infelizmente. Ou quando despertar nele, né? Porque às vezes não precisa ter uma consequência, mas vai despertar nele de falar, caramba, né? Acho que eu vou. Ou vai ouvir dizer que aconteceu com o amigo. Mas vai despertar nele, não adianta você falar, ele vai ter essa consciência. Tem que ter, um dia, né? E o óbvio pra gente não, pro outro. Então, quer dizer, mas, mais uma vez, é a questão da consequência. Talvez não aconteça com ele, mas é como a Kátia deu de exemplo. Muitas vezes pode ver com alguém, ou ver uma notícia de alguém que resolvesse ir por esse caminho e sofreu uma consequência grave que toca o coração dele. Então, a gente tem o livre-arbítrio para sair do caminho? Temos, mas nós teremos as consequências de sair do caminho do bem. E aí o aprendizado vem conforme as consequências. Então, uma lei, né? Ação e reação. Nessa palestra do Haroldo, eu achei isso fantástico quando ele pontua isso, que o aprendizado, muitas vezes, é justamente pelas consequências. Então, a gente sabe o que é certo e o que é errado pelas consequências. E não precisa... foi criada exatamente para isso, para a pessoa entender que existem consequências. Um direcionamento. Tem que ter regras, senão vira aquela coisa. E entra tudo aí, a lei da preservação, tudo. Segurança, preservação. Tudo. Lei da destruição, pode acontecer alguma coisa e a morte. Está tudo encaixado, né? Se nós observarmos a história do mundo, ela é muito clara. Porque, como você falou, lei da destruição. Se destruiu, algo que existia não existe mais. E o que se faz com isso? Você não vai ter aquilo. Eu fico muito triste, por exemplo, a humanidade no tempo das guerras destruiu bibliotecas, destruiu monumentos que nós nunca mais vamos ter a oportunidade de ver. Isso é muito triste, porque a história de um passado, a história do mundo, ela não vai se reproduzir. Você não vai pegar o Colossus de Rhodes, por exemplo, que foi destruído, você não tem mais nenhum registro dele, só tem relatos de que existiu. E ninguém nunca mais teve a oportunidade de ver. O Colossus de Rhodes é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, nós não teremos mais oportunidades, assim como, por exemplo, nas guerras atuais, lá na Síria, em que vários monumentos antiquíssimos foram destruídos por bombas. Então, não é um passado antigo, é um passado recente, inclusive, infelizmente. E a humanidade insiste em não aprender
com a questão da destruição. É triste e lamentável isso. O que nós podemos fazer sempre é rezar para que isso se mude, para que Deus tenha piedade dessas pessoas, desses governantes, porque assim como disse Jesus na cruz, eles não sabem o que fazem. Isso é triste. E para além disso, a gente vê a destruição da natureza, né? Que já estamos cansados de saber. E aí a gente vê esse tanto de terremoto na América Latina que praticamente nem existia, destruindo porque não tem ciclone no Brasil. Exatamente. Então, assim, só vai piorando. A gente vê a destruição, que as consequências que a gente vai... A consequência de não respeitar a natureza é justamente a questão da natureza mostrar que ela precisa ser respeitada. Exato. Mas a gente também pode ver a questão da destruição, da questão do cabelo que você corta. Tá? Né? É algo, como diria o velho ditado, dá pano para manga. Se a gente for refletir sobre a questão da destruição, vai muito a gente pode distribuir para uma série de coisas. Eu não tenho tatuagem, sempre achei lindo. Mas a tatuagem, por exemplo, do meu ponto de vista, é uma destruição das células. Nós... a Kátia tem, um monte de gente tem. E o meu papel aqui não é julgar absolutamente, mas eu só estou falando de um ponto de vista em relação à destruição. A gente pode estender essa questão para várias coisas da vida, né? Uma coisa que me dá aflição que as pessoas têm, por exemplo, é piercing. Me dá aflição. Às vezes a pessoa que tem, eu procuro não olhar para a parte do piercing e parece que o olho vai para lá. Mas me dá uma aflição. Existem outras coisas, a questão das drogas, a questão do álcool, a questão do açúcar. Obrigada, já ia chegar lá. Ela me lembra. A questão do açúcar. São coisas que algumas parecem inofensivas, mas destroem as nossas células. Né? E são parte... Pensamentos negativos. Se nós formos estender isso para várias outras coisas, vai dar pano para manga. Né? Continuando aqui, então... Eu só queria colocar, desculpa, eu só coloquei assim, porque a gente vê a destruição que a gente faz, que não deveria fazer, mas que tem a destruição que é uma... Não tem como você não fazer. Como é que você não vai cortar um cabelo, por exemplo? Entendeu? Tipo assim, nesse sentido, assim, né? Que são, a meu ver, são diferentes, né? Mas eu vou te falar algo. O nosso cabelo, ele morre. Sim, sim. Até que a destruição, entre aspas, não é ruim, porque mesmo num processo natural, eu estou falando isso que eu já, né, não vou dizer que fui, porque uma vez que você tem uma habilidade, eu estudei para isso, trabalhei com isso, então você continua com essa habilidade. Ela não vai ser, não é tirada da vida da gente. Então, como barbeira, pode dizer que o fio, ele morre. Vai cortando as pontinhas. Você vai vendo, mulher entende muito disso na questão de ver aquele fio, quando ele fica partido, né? Que você sabe que ele morreu. Então, nesse caso do corte do cabelo, é um mal, entre aspas, necessário. Assim como a poda das árvores. A hora que ela morre... Sim, exatamente. Então, uma destruição... Que eu acho que faz parte dessa lei de Deus aí. Que é uma lei que ele colocou. Tudo nasce, tudo morre. Exato. Então, o seu cabelo nasce, ele também morre. E aí, se você corta, tá tudo bem. Exatamente. Precisa de... Sim, precisa, senão o cabelo... Nossa, não quero nem imaginar. A gente já sabe, já vê, né? Mas vamos pular essa questão. Bom, voltando aqui à questão. Então, é a lei eterna de Deus? Sim, como o próprio Deus... As leis são eternas. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por serem imperfeitas.
as de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Como eu falei no princípio, o homem está fadado a ver só um trecho. Ele vê um pedacinho curtíssimo do caminho durante a sua existência terrena. Quando nós evoluímos, ascendemos para uma nova passagem, quando nós retornamos, reencarnamos, não lembramos do anterior. Dentro de nós, no nosso espírito, algumas coisas ficam gravadas e é por isso que a gente tende a evoluir. Porém, essa nova reencarnação não vai lembrar da anterior. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque aquele ser que nós éramos, que teve que aprender e conhecer determinadas leis, na evolução, essas leis já não fazem mais sentido. Vou dar um exemplo com a tecnologia, por exemplo. Faz sentido usar aquele telefone que tinha... Alguém já deve ter visto em algum livro de história que o telefone da época de Graham Bell, que foi o inventor, você tirava o gancho, né? Tirava do gancho o fone e você tinha que rodar uma manivela para ele funcionar. Faz algum sentido hoje para nós que estamos nessa encarnação usar um negócio desse? Não faz sentido algum hoje, né? Esse tipo de telefone. Exatamente. Faz sentido usar um fogão a lenha? A comida fica gostosa, a gente não vai negar. Mas numa realidade que espaço é limitado, né? Que a gente tem a questão dos apartamentos, tá? Por quê? A gente sabe hoje que o valor é de acordo com o espaço que a gente tem. Faz sentido ter um fogão a lenha, às vezes, no estúdio, que é um quartinho tamanho, né, dessa sala menor? Não faz sentido. Da mesma maneira que as coisas progridem, as leis também têm que progredir, mas as leis dos homens de acordo com aquilo que ele vai conhecendo. Então, para nós isso muda, mas a lei de Deus, ela não muda. Porque o bem e o mal, eles são intrínsecos e nós sabemos desde a antiguidade o que é o bem e o que é o mal. Nós sentimos isso. Justamente porque todos nós temos a centelha divina que nós sentimos o que é o bem e o que é o mal. Então, não é necessário dizer que, por exemplo, matar é pecado. Já está lá nas tábuas de Moisés, mas precisava escrever? É óbvio que é algo ruim. Matar é ruim. Porque... Não, eu precisava alguém... Matar é ruim. Então, precisou dar um chacoalhão com as tábuas de Moisés. Depois vira o Cristo, o próprio Cristo falar, não matarás, é ruim. Porque você finda com a possibilidade, hoje a gente entendendo que é a reencarnação, você finda com as possibilidades de evolução e ajuste daquele ser e do aquele que, infelizmente, realizou o ato. Por isso que no mundo espiritual a gente vai achar picanha, né? Matar não pode. Pois é, não vai ter picanha, não vai ter churrasco lá. Então, aproveita agora. As leis de Deus, elas nunca mudaram. O que muda é o nosso entendimento da humanidade sobre o que é certo e o que é errado, e isso vir progredindo ao longo das eras. E aí, a lei do amor como expressão das leis morais. Eu acho que essa é a parte mais bonita. As leis divinas não são apenas regras externas, né? Elas convidam à transformação interior. O que todos nós estamos trabalhando aqui é o que tem dentro de nós. Então, Jesus resume a essência moral do amor a Deus e ao próximo, porque ele nos mostrou realmente se ele, sendo filho de Deus, todos nós somos, mas sabemos que ele foi enviado para nos mostrar esse caminho. E todos nós temos a ideia de que ele é o Filho único de Deus, que trouxe... Se Deus fez esse sacrifício de colocar o Filho dele para passar tudo que ele passou, para mostrar para a humanidade qual era o caminho, esse é o amor maior. Porque quem é pai e mãe sabe muito bem o valor de um filho. Ninguém quer ver seu filho sofrer. Deus, como um ser perfeito, que está voltado para o bem,
Também, provavelmente não, mas ele fez, porque o amor dele por todos nós era muito maior. Então, são expressões de amor muito, muito grandes que a gente não consegue muitas vezes alcançar. Que amor é esse? Não pelo filho, mas por toda uma humanidade, que ele fez que o filho encarnasse como homem para mostrar a todos nós o caminho. Então, é a lei máxima do amor, um amor desapegado, um amor incondicional, um amor que a gente às vezes não consegue ter a medida. Talvez nem quem é pai e mãe consiga expressar ou entender esse tipo de amor. Porque vai muito além do que a gente consegue, às vezes, refletir sobre, né? Então... eu não sei quem disse, não sei se foi Chico, mas tem uma frase assim, o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Aqui no planeta Terra, né? No planeta Terra, sim. Porque a gente, ao longo, se a gente vê a história da humanidade, muitas demonstrações das mães mostram isso, mas isso também não invalida o amor do pai. Sim, porque eu entendo essa comparação, porque para a mãe, o filho, todo mundo vê que o filho não presta, não há nada para ela. Ela tem uma esperança. Talvez a diferença é que a mãe tem aquela esperança de que Deus vá fazer pelo filho dela aquilo que ela tanto deseja. E às vezes esse amor de mãe é justamente isso, porque ela nunca se desapega da esperança. E eu acho que é um amor solidário também, assim, eu vejo que o amor de mãe, ele se estende a outros filhos, a outras mães, sabe? Só pelo dom de você ter gerado uma outra vida, isso não superioridade, mas lhe dá um discernimento do que é. Uma mãe que perde um filho é praticamente como se você estivesse vendo, se você estivesse sentindo você perdendo o seu. Assim, é uma dor que que mexe. Te une e compartilha. Exato. É engraçado. E às vezes você nem perdeu. Então, assim, você não tem a noção do tamanho da dor. Mas você sofre na mesma intensidade, sabe? Assim, é estranho até falar, né? E outras coisas, uma criança abandonada, na sua... no seu sentimento de mãe, você já quer pegar aquela criança, né? Tipo, porque não importa de quem é o filho, é uma criança, é como se fosse seu também, sabe assim? Eu não sei. Uma coisa muito louca. Essa semana a gente estava fazendo o Evangelho no Lar na casa da Ana Carolina e veio justamente a palavra sobre os órfãos. Que quão triste é um ser humano abandonado, já desde tão pequeno. E lógico que a gente vem já com essa missão, sabendo que vai passar por isso, mas quando a gente encarna, a gente não sabe. E aí estava dizendo quanto Deus se agrada de quem abraça o órfão, de quem acolhe o órfão. Porque não nasceu da pessoa, mas se aquela criança que a pessoa teve um olhar e direcionou o amor para ela e puder acolher, Deus sabe que são para esses dois seres se amarem e de alguma forma já estava escrito que essas pessoas iriam se encontrar para poder entrar e desenvolver e evoluir com esse amor e todas as dificuldades que vêm muitas vezes de uma adoção, mas quanto Deus se agrada de quem acolhe o órfão, porque ninguém merece, nenhuma alma merece se sentir só, abandonada, desamparada. Então, quando você fala disso, me veio essa palavra justamente por causa de imaginar um sentimento de solidão e de desamparo e de medo que cresce em alguém que não tem a proteção, né, de quem deveria estar ali para amar e que gerou não só a mãe como o pai. Eu sempre o pessoal fala muito de mãe. E na minha cabeça sempre é o pai, não? O cara fez, ele também é responsável. E, infelizmente, a cultura da humanidade não dá essa devida responsabilidade ao homem de que ele gerou, ele é responsável também por aquele ser. Lógico, não generalizando, porque tem homens, pais, que demonstram muito amor
e já foram capazes de fazer coisas, né? Na história tem pais que criaram filhos sozinhos, por exemplo, demonstrando muito amor. Então, não generalizando, pelo amor de Deus. Aqui eu vejo 2 homens, 2 pais maravilhosos, né? Que assim são. Que fez o papel de mãe, inclusive. Tem homem que fala que se pudesse teria gerado na barriga de tanto amor que esse homem tem para dar, né? Então, quando a gente vê pais assim tão, né, agarrados com os filhos, a gente... Isso que vocês estão falando tudo é muito interessante, porque o ser humano justamente ele veio com o sexo oposto para ele poder, além de gerar, né, essa criança, responsabilidades diferentes também, né? Sim. Porque enquanto a mãe alisa, o pai educa. Complementares. Também, né? Porque quando você vê que quando a criança ela é educada somente com um ou outro, o desenvolvimento é diferente também, né? Em muitos casos, né? E aí eu vejo, tipo assim, em casa mesmo eu vejo que é um papel diferente. Ao mesmo tempo que a mãe ali tá ali sempre, né, alisando ali a filha e cuidando ali. Ela deixa esse papel, né, pro pai, né? Muitas vezes deixa pro pai porque o pai tem aquela responsabilidade de educar, de mostrar um pouco da realidade, da dureza do mundo, né? Que às vezes que a vida não é esse morango, né? Que a mãe pinta também. E aí tem esse papel, mas não muda. O amor acho que é muito... A mãe Exatamente. Doce, é o papel dela. O pai dá a vida pro Mas você sabe filho. que em todas as Como a mãe. mas em todas as relações, o filho vai até o pai através da mãe. Porque, às vezes, em casais que são unidos, o filho não consegue chegar até o pai, porque a mãe é tão leoa que existe uma barreira interna e inconsciente. Mas é um outro fórum. Mas, o pai quer ser o provedor, mas a mãe, diante da fidelidade, aquela proteção, muitas vezes o pai é impossibilitado de chegar. E às vezes e acontece, muda, é normal. Né? Não, exatamente. Às vezes o pai é a muito mãe normal, e a mãe é o pai. Aquela coisa. Dentro de casa. É um ponto bem interessante, porque uma vez eu fiz terapia durante algum tempo e perguntei para terapeuta, mas casais do mesmo sexo, como seria a criação de uma criança? Ela falou, não importa, porque muitas vezes você vê homens que fazem muito mais o papel de mãe e mulheres que fazem muito mais o papel de pai, entre aspas. Então, a questão é, a criança, ela tem que ter alguém que ame, e que ela possa ter o afago, o acolhimento, e tem que ter alguém que eduque, que mostre a disciplina, né? Que discipline a criança. Então, essa questão dos papéis, ela, independente dos seres, né, ou dos gêneros, existem a questão dos papéis. Então, os papéis de cada um, esses têm que estar presentes nas crianças. Claro, quando alguém cria um filho sozinho, imagina a pessoa ter que se desdobrar para fazer os 2 papéis. Não é fácil. Mas é parte da evolução, né? Então, só seguindo aqui que a gente também tem o nosso tempinho, né? Na questão 617, ele fala: as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Então, a resposta é: todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é autor de tudo. O cientista estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, até Haroldo fala sobre isso, né? Nós temos aqui na Terra ciências, nós temos conhecimento dos átomos, da química, mas todas elas têm leis? Tem leis. Mas de quem são essas leis? De Deus. Porque se ele criou tudo que nós conhecemos aqui são criações de Deus. Todas as leis que nós conhecemos hoje são criações de Deus, através da evolução dos tempos das almas. Então, dado ao homem aprofundar umas e as outras, mas uma única existência não lhes basta para isso. E por isso que a gente tem que reencarnar. Porque a evolução
das almas, né, dos espíritos, ela vem carregando consigo muitas coisas que é o que faz a humanidade ter o que nós temos hoje. É importante o ser humano entender a questão da reencarnação, né? E às vezes vira e mexe, a gente está num debate, às vezes, debate não, conversando ali com um amigo ou com um conhecido sobre religião, né? E quando entra assim, quando fala que não acredita em reencarnação, eu falo assim, cara, que sem sentido, né? Porque quer dizer que você nasceu, você vai ser rico o resto da vida? Assim, cadê a justiça de Deus se você como é que fala? Se você crê em Deus, né? Aí é difícil. Aí você buga a cabeça da pessoa. Exato. É interessante. Bom, então, continuando, conhecer as leis morais é apenas o primeiro passo. É preciso vivê-las. É como diz sobre a caridade que nós estudamos, não adianta a gente só estudar sobre a caridade, a gente tem que praticar a caridade. E a caridade não é só material, mas emocional, a moral. Muitas vezes uma palavra, como a Kátia ontem, por exemplo, estava consolando a amiga que perdeu o cachorrinho semana passada. E para ela tá difícil, porque ela tem filhos, tudo, mas ela era tão apegada àquele cachorrinho, faz falta. E a Kátia o tempo todo tentando consolar ela, né? Então, é uma caridade. Você ouvir a pessoa e ajudá-la no processo de dor, de luto, por exemplo, é uma caridade. Né? Então, o Espírito convida ao uso responsável da liberdade, ao respeito, à caridade, à melhoria íntima. O progresso espiritual acontece quando o conhecimento se transforma em atitude. Cada gesto de amor, justiça, transforma, né? Então, a responsabilidade é uma contribuição para a transformação das nossas almas, né? Como a transformação do mundo também. Então, tem uma frase que eu coloquei aqui, que é de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. De bom, eu ainda complementaria, de bom, né? Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o que se precisa para o ser. Então, a fim de se considerar perfeito. Ainda que se pense apenas na distância que vai do selvagem ao homem civilizado, insuficiente seria para tanto a existência mais longa possível. Não adianta a pessoa viver 100 anos. Não é suficiente para tudo que a gente precisa aprender e fazer. Então, ainda com mais forte razão, será o quanto curta, como é para a maior parte dos homens. E aí, na questão 618, ele fala: são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Então, ele fala: a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, como a Fátima deu de exemplo, né, falando sobre que em outros mundos existem também as suas dificuldades, é porque as leis divinas elas existem para todos, em graus diferentes, de acordo com a necessidade de cada um, né? Inclusive os mundos. Quantos anos tem aquele ser naquele mundo, né? Exatamente. Então, para terminar sobre essa parte, gente, as leis morais nos lembram que a vida é uma oportunidade de aprendizado e progresso. Quando compreendemos as leis divinas e procuramos vivê-las, nós estamos, né, nessa realidade, nós estamos vivos nessa encarnação, então nós precisamos viver tudo aquilo que a gente aprende, né? Então, quando compreendemos as leis divinas e procuramos vivê-las, transformamos a nossa maneira de pensar, sentir e agir, que é o que vai ficar gravado no nosso espírito. Então, que o estudo nos dê o discernimento, né? Porque a gente bate sempre na mesma tecla de que a gente tem que estudar. Então, o Evangelho nos dê a direção e o amor nos dê coragem para seguir sempre em frente. Então, usei aí o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com os pontinhos aí do Evangelho e da Bíblia Sagrada. Gratidão imensa a todos vocês que estão presentes, a quem está em casa também conectado. Muito obrigada. Nós agradecemos. Então,
vamos para os passes agora.